Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar hoje sobre o rei Pecaías, rei de Israel. Pecaías, quem ele é? Ele é filho de Menahem. Você vai se lembrar, Menahem assumiu o trono depois de ter matado o rei Salum. Ele conspirou contra o rei Salum e assumiu o trono e reinou ali durante muito tempo em Israel. Agora é a vez do filho dele, Pecaías, reinar. O que significa o nome Pecaías? Significa o Senhor vê. Olha que interessante, né? Me faz lembrar a ideia de que o Senhor viu como que o pai dele entrou, subiu ao trono, né? Matando ali o Salum. Agora vai acontecer algo semelhante também com Pecaías. O que vai acontecer? Pecaías, filho de Menahem, foi o 17º rei de Israel depois da divisão do reino. Ele reinou em Samaria durante o período de 2 anos, muito pouco tempo, 2 anos, embora outros reis que reinaram 7 dias ou até um mês, o trecho histórico dele também é tão pequenininho quanto esse. Esse Pecaías, a Bíblia praticamente fala muito pouco sobre ele, tá? Quando a gente verifica a tabela da cronologia dos reis de Israel e dos reis de Judá, a gente vai perceber que Pecaías, ele assumiu o reino 1 ano depois da morte do seu pai. Provavelmente teve algum conflito civil, alguma coisa aconteceu ali, e ele demora um pouco, 1 ano para estabelecer no trono de Israel, e aí ele vai assumir, e a Bíblia diz que Pecaías vai manter, né? Ele também vai estar nos mesmos pecados dos demais reis de Israel, ou seja, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, quando ele andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, o primeiro rei de Israel depois da divisão do reino. O que ele tinha feito? Ele tinha feito 2 bezerros de ouro, um ficou na cidade de Dan e outra ficou em Betel. Isso são nos limites do território do reino do norte, isso é de Israel. O que a Bíblia fala sobre a morte de Pecaías? Ele estava em Samaria, na fortaleza do palácio real, e aí ele foi vítima de uma conspiração do seu capitão, isso é, o capitão do exército, chamado Peca. Os nomes são semelhantes. Então Peca matou Pecaías, né? Peca, filho de Remalias, é um homem muito importante, ele vai reinar durante 20 anos depois disso, né? Então Peca, juntamente com Argobe e Arié, além de outros 50 homens dos Gileaditas, isso é, o pessoal lá da região de Gileade ou Gileade, né? Então Peca matou o Pecaías e reinou no seu lugar. Os demais detalhes da vida de Pecaías ficaram registrados no antigo livro da história dos reis de Israel. Não tem muito além disso, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Lembra aí o Menahem? Menahem matou o Salum e reinou durante 10 anos. Depois vem o Pecaías e começa a reinar, o filho de Menahem, e começa a reinar no ano 50 de Azarias, que é o rei Uzias, que Isaías, o profeta Isaías vai citar do lado de lá, aquele laranjado, é o período de reinado do rei Uzias. Observa uma coisa, Pecaías ele reinou no ano 50 de Uzias e no ano 52 de Uzias. Se não me engano é o último ano, é o ano da morte de Uzias, a qual Isaías vai citar em Isaías capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Aliás, corrigindo aqui, Pecaías reinou no ano 50 e 51. No ano da morte de Uzias é quando começa a reinar o Peca, tá? Que foi quando Uzias morreu e Isaías tem aquela visão do trono do Senhor. Ele fala lá no Isaías capítulo 6, uma visão linda, né? Então, eu queria deixar esse detalhe aqui, o Peca ele vai reinar aqui durante os próximos 20 anos. O que tem interessante acerca de Pecaías aqui? Bem, quando eu fui dar uma olhada sobre os profetas do lado de Israel, nesse período eu não consegui achar nada. Porém, do lado de Judá, você tem 3 profetas que estão em atividade no período do reinado de Pecaías. Claro, eles vão estar num período muito mais longo, tá? Mas se em Israel não há um profeta ali falando, em Judá você tinha Isaías, claro, né? Oséias e também Joel, tá? Então esses 3 profetas estavam lá em Judá, Isaías, Oséias
e Joel. Eu queria compartilhar esses profetas com você para você saber que do lado de lá Deus estava falando muito, muito mesmo. Não quer dizer que Deus não esteja falando aqui, até porque os detalhes da vida de Pecaías, os prováveis profetas que foram falar com ele, coisa desse tipo, ficaram, como a Bíblia diz, registrados no antigo livro da história dos reis de Israel. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. É um curto vídeo com alguns detalhezinhos que eu consegui pesquisar nas escrituras acerca de Pecaías. Não há muito, o trechinho que fala dele é pequenininho mesmo, né? E aqui dá uma visão mais panorâmica de toda essa história do rei Pecaías. E o próximo a gente vai estar falando, né, continuando os reis de Israel. Faltam poucos reis de Israel aqui, Peca, Oséias, que eu me lembro esses dois, né? Talvez tenha alguns outros aí. Mas os reis de Judá, então, vão continuar. E aí tem uma sequência de reis em Judá. E Deus vai trabalhando, vai usando os profetas para falar na vida desses reis também, né? Deixe o seu joinha, o seu gostei aí, para o YouTube saber que esse vídeo foi importante. Compartilha com outros irmãos. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser.